Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, muito obrigado. Hoje eu quero falar e abordar um tema muito importante mesmo, que vai nos despertar para que nós possamos sair da onde nós estamos para caminhar para caminhos melhores. Eu quero falar sobre um assunto muito relevante na nossa atualidade. O tópico de hoje é alta responsabilidade. Eu venho trazer isso para vocês, que isso, quando nós identificamos uma alta responsabilidade, tomar para si aquilo que é verdadeiramente meu, o que eu posso mesmo transmitir aquilo para todos nós. Eu posso transmitir isso para as outras pessoas. Assumir toda a responsabilidade que está ao meu alcance e sobre a minha proteção. Exatamente. Eu quero deixar um texto bíblico. Exatamente. Então vamos falar sobre na Bíblia Sagrada essa alta responsabilidade. E quando nós temos alta responsabilidade, nós vimos que essa palavrinha, ela é muito poderosa. Eu tenho que assumir tudo que acontece na minha vida. Ezequiel, no seu capítulo número 18, versículo de número 20, está escrito assim: a alma que peca, essa morrerá. Essa é uma afirmativa. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. A justiça do justo ficará sobre ele. A justiça do justo ficará sobre ele. E a impiedade do ímpio cairá sobre ele também. Exatamente. O versículo de número 21 diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus mandamentos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Esse capítulo número 22, esse versículo de número 22 diz assim: de todas as tuas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Amém? É nesse tema que nós vamos trabalhar uma alta responsabilidade, uma alta avaliação de si mesmo. O texto nos afirma que a alma que peca, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. Então, nós temos que entender que você é o único responsável pela vida que tem levado. Escuta bem, você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações consciente ou inconsciente, pela qualidade dos seus pensamentos, seus comportamentos e suas palavras. Por mais dolorosa que seja, foi você que levou a sua vida ao ponto em que está hoje. Sendo assim, você poderá mudar essas circunstâncias. Mas quando a palavra de Deus chega e fala sobre a questão do pecado, se você pecar, provavelmente morrerá. Eu tenho que trazer que todos nós tomamos atitudes em nossa vida, e essas atitudes vai nos levar a algum lugar. Toda
nossa alta responsabilidade através de uma tomada de decisão, uma escolha que nós tomarmos. Nós temos que avaliar essa situação. Claro, aqui existe momentos de nossa vida que nós não podemos avaliar, só podemos agir, com certeza. Mas existem momentos em nossa vida que nós temos que avaliar. O próprio Deus fala assim: a alma que peca, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. O que nós entendemos aqui? Cada um tem a sua responsabilidade. O que meu pai cometeu, eu não posso cometer. Mesmo que o ambiente contribua isso, as nossas formação de personalidade, o ambiente que está sendo favorecido para a gente, que está à nossa vista, ele contribui para que nós possamos continuar sendo aquela pessoa que o ambiente está nos oferecendo. Por exemplo, um ambiente dentro da nossa casa, um ambiente que é um ambiente destrutivo, ele começa a destruir a nossa infância. Com um pai violento, com um pai alcoólatra, pai que usa droga, pai que fala palavrão, pai que não tem respeito, pai que não respeita a expressão de liberdade da sua esposa, não tem um respeito por ela, não tem quebra todos os princípios. Eu quero te ensinar agora que esse ambiente é um ambiente perigoso, a qual você cresce nesse ambiente. Você pode formar a sua crença através dependendo da sua idade, você vai trazendo esses traumas para a fase adulta. Mas escuta só o que a palavra de Deus fala aqui: o filho não levará a maldade do pai. O filho não levará a maldade do pai. É como se, tipo assim, o pai é maldoso, o pai é desse jeito, o pai fica... um pai é alcoólatra, um drogado, um homem viciado em jogo, um homem irresponsável, um homem que trai a sua esposa. Mas mesmo assim, ao ver, o filho não pode, não deve seguir o mesmo caminho do pai. Porque cada um vai assumir a sua responsabilidade. O filho não pode assumir o pecado do pai, nem o pai assumir o pecado do filho. Então, isso é uma responsabilidade individual, exatamente, individual, uma responsabilidade individual. Cada indivíduo é responsável pela sua própria vida. E toda atitude que nós tomar diante de qualquer situação, nós vamos ter um resultado, e esse resultado, seja ele por bem, seja ele por mal. Então, o próprio Jesus disse: para com isso, porque cada um vai assumir a sua própria responsabilidade. Se o seu pai pecou lá no passado, se o seu pai fez isso, você não tem que fazer, porque o caminho, a atitude que levou ele, a atitude que levou ele a fazer isso, ele assumiu uma responsabilidade e continuou fazendo a mesma coisa, e a partir desse momento ele teve uma recompensa, e a recompensa dele foi ele se dar mal na vida. Exatamente, a atitude que ele tomou, o comportamento que ele adotou diante da vida dele, trouxe um resultado para ele, e esse resultado que ele teve não era um resultado muito bom. Então, olha só, olha as condições, o que levou o seu pai a pecar e morrer, viu? Porque a alma que peca, essa morrerá. Isso aqui é diante de Deus. Agora nós vamos entender a autorresponsabilidade e a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo o que acontece em sua vida. E por mais inexplicável que seja, por mais que pareça estar fora do seu controle e das suas mãos. Quantas vezes você viu alguém em uma situação negativa, desabilitada de vida, e perguntou a essa pessoa: como está a sua coisa? E ela responde: está como Deus quer. Olha só, como nós podemos entender isso, que a sua vida, do jeito que você adotou ela, do jeito que o seu comportamento, você está demonstrando o seu comportamento para aos olhos de outras pessoas,
um comportamento vulgar, um comportamento de irresponsabilidade, imaturidade, incoerente, tudo isso junto, você é uma pessoa mentirosa, você é uma pessoa que não tem respeito pela outra pessoa. Aí alguém chega e faz uma pergunta para você diante de tudo isso, você fala assim, tá do jeito que Deus quer. Não é isso que Deus quer para você. Você acha que Deus ele quer isso para você? Não, você que está escolhendo isso para você mesmo. Então você tem que fazer uma análise de si mesmo sobre a questão do seu comportamento, tá bom? É isso que vem, isso se chama de alta responsabilidade. Eu assumi a responsabilidade a qual está sob o meu controle. Família é responsabilidade do pai, da mãe. Tudo isso engloba uma esfera, tudo isso nos traz responsabilidade. Tudo na vida nos traz responsabilidade. Agora, aquela pessoa que não quer viver com responsabilidade, tudo bem. Então depois não vai culpar fulano de tal, não vai culpar seu pai, não vai culpar sua mãe, não vai culpar seu vizinho, não vai culpar o cachorro, o governador, o presidente, não. Cada um tem o seu direito de assumir a sua responsabilidade. Ou querer mesmo dar uma desculpinha e colocar a culpa em cima dos outros. Tá bom, tudo bem. E quando o outro crescer, não vai culpar, vai dizer, vou lá, cresceu porque roubou, cresceu porque não quer, mas quem sabe, ele assumiu uma responsabilidade e viu o quadro da vida dele e não quis aquilo que o ambiente estava oferecendo para ele. Ele quis mudar o cenário da vida dele, porque não importa do jeito que você começou, importa do jeito que você vai terminar. É isso aí importante. O ambiente desfavorável na sua vida, na minha vida, não vai determinar o meu futuro, porque eu tenho que mudar agora no presente. E eu mudando no presente, eu vou ter um fruto no futuro, se houver o futuro. Mas mesmo assim, quando eu olho para certa situação, eu tenho que fazer uma reflexão. Será se eu quero isso para mim? Será se é isso que eu quero? Será se isso vai me fazer bem? Cada um. Então, se você está nessas condições, tipo assim, desempregado, passando necessidade, muitas das vezes, claro, que existe exceção de muitas coisas aqui. Existe muita exceção. Mas todos nós, independente da situação, nós temos opção de escolha. E essas escolhas que nós tomar, inclinada para fazer as coisas certas, inclinada para a mudança de vida, isso vai nos trazer resultados bons, isso vai nos trazer frutos bons, para que nós possamos contribuir para a nossa família e para a sociedade e para o reino de Deus. Então isso é uma responsabilidade individual do indivíduo, uma responsabilidade individual do indivíduo. Aí às vezes as pessoas falam assim, a minha vida está do jeito que Deus quer. Realmente será se Deus quer essas condições de vida para você? Ver o sofrimento? Ver você maltratando outras pessoas? Ver você, subtraindo coisas de outras pessoas? Até a própria vida de outras pessoas? Será se Deus quer isso para você? Então, nós temos que avaliar tudo isso, colocar. Tem um texto muito importante que fala em 32, Lucas 15, 32, que fala assim, que conta a história do filho pródigo, que ele cai em si e volta para a casa do pai. Ele viu que a tomada de decisão que levou ele a pegar toda a sua herança e gastou sem reserva, sem pensar no futuro, trouxe uma grande reflexão para aquele jovem. Então, quando ele caiu, ele assumiu uma responsabilidade. Ele assumiu que ele estava errado, ele assumiu que ele tomou a atitude errada de sair do lado do seu pai, pegar tudo e gastar. Agora ele estava passando uma grande necessidade. Então, nesse momento, ele acorda para a vida, ele acorda e entende que a culpa não foi do pai dele, a culpa foi dele. Então ele chega e o texto fala que ele assim, caindo em si, ele lembrou, na casa do meu pai tem pão à fartura. Tudo tinha na casa do pai dele. Então ele fala assim, pequei contra o céu e contra o meu pai, levantar-me-ei e ir em encontro dele. Então ele assume a responsabilidade dos erros cometidos, que ele cometeu, e agora ele começa uma nova jornada de vida. Mas mesmo assim ele teve
o conhecimento que ele errou. Se nós não se nós não reconhecemos o nosso erro, é muito difícil nós mudar. Então, isso é muito importante. Eu estou falando biblicamente aqui, amém? Então é isso mesmo. A alta responsabilidade da nossa vida é muito importante. Quem não tem responsabilidade vive desse jeito. Quem não conhece o preço vive desse jeito. Quem não se importa com as dores do próximo vive desse jeito. Então é muito importante nós entender que Deus ele não quer que nós vivemos ou estarmos nessas condições de fazer o mal para outra pessoa ou fazer o mal para si mesmo. Tem muitas pessoas que não fazem mal para outras pessoas, mas fazem mal para si mesmo. Então Deus não quer. Se você está nessas condições, foi escolha sua, escolha minha. Se eu estou aqui, é uma escolha minha. Então é nisso. Então nós temos que ter alta responsabilidade com nossos filhos, nossas esposas. Temos que ter um respeito. Nós temos que fazer tudo isso. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo para alcançar outras pessoas. Nós estamos aqui para trazer conteúdo para mudar a sua vida, para ajudar você a ter uma reflexão muito mais clara, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.